Este podcast é produzido pelo Correio. Nos ensinou que muitas vezes o prático é mais fácil do que o técnico e está mais alinhado à realidade desse empreendedor. É claro que evoluir é importante, a tecnologia é importante, é evidente, e que a gente tem que buscar isso. Mas nós precisamos respeitar o conhecimento, o instinto do empreendedor e a praticidade com que ele lida com o negócio dele. Aquele que sobrevive nesse mercado tem segredos que nenhum banco de escola ou livro técnico vai revelar. Olá, muitos bem-vindos a mais uma edição do podcast do Correio. Eu sou o Roberto Fonseca e aqui ao meu lado está a jornalista Luciana Correia. Recebemos hoje o Valdir Oliveira, gerente de crédito do Sebrae Nacional. Valdir, na próxima semana, vai lançar um livro sobre reflexões da carreira, da relação do crédito. Não é isso, Valdir? Conte um pouquinho pra gente como que foi essa história de escrever o livro, em que ele foi inspirado. Então, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, né? Conversando sobre um tema tão importante, tão relevante para o dia a dia dos nossos pequenos negócios. Eu tenho 40 anos da minha vida dedicada aos pequenos negócios e ao crédito em especial. Fui do Banco do Brasil, depois fui por 12 anos superintendente do Sebrae do Distrito Federal, fui secretário de Desenvolvimento Econômico. Hoje estou trabalhando em um grande projeto de crédito no Sebrae Nacional, então a minha vida foi dedicada a isso. E eu acho que quando a gente chega perto dos 60, eu estou chegando, a gente tem que começar a construir uma retribuição para a vida de tudo que a vida nos deu, né? Quando eu saí do Sebrae do Distrito Federal em dezembro de 22, eu disse isso, que o meu sentimento era esse, de que eu tinha que começar a retribuir um pouco para Brasília, tudo que Brasília me deu. Brasília me deu uma família linda, filhos, esposa, me deu uma carreira profissional, e que estava chegando a hora de eu fazer essa retribuição. E a minha proposta de fazer isso foi compartilhar conhecimento. Conhecimento, quando você guarda para si, ele não tem valor nenhum. Não adianta você ter conhecimento e guardar para si. O conhecimento só tem valor quando você compartilha, quando você passa para as pessoas. Esses meus 40 anos dedicados aos pequenos negócios e ao crédito me fez ver muita coisa, muito sonho dando certo e muito sonho dando errado. Me fez ver muitas dificuldades, muitas adversidades que o mercado tem e a forma de enfrentar. E a pandemia, em especial, me mostrou muito isso. E foi naquele instante, na pandemia, que eu comecei a escrever muito sobre isso. Mas escrever uma coisa técnica é chato, né? Para quem vai ler. Só se você estiver direcionando para um grupo muito pequeno. Mas quando a gente fala de pequenos negócios, a gente está falando de 23 milhões de CNPJs no Brasil. Que se a gente colocar de forma direta, ligado a esse CNPJ, uma esposa, um filho, 2 funcionários, a gente está falando de 100 milhões de brasileiros envolvidos. É muita gente em torno de um pequeno negócio que no Brasil representa 52% dos empregos gerados e apenas 27% do PIB. De um pequeno negócio que luta porque não tem acesso a crédito, porque o crédito vai para a mão dos grandes. Então, como é que eu poderia compartilhar tudo que eu conheci, aprendi, vivi na vida de uma forma simples, mas que chegasse naqueles que precisam tanto de informação e que muitas vezes não têm acesso? Era transformar o técnico no prático, no simples. E foi assim que eu comecei a fazer. A pandemia deixou a gente isolado, né? Deixou a gente em casa, deixou a gente muito reflexivo com relação à vida. Meu pai faleceu na pandemia e muitos pais faleceram na pandemia, avós,
filhos. Isso mexeu muito com a gente, né? Porque a gente viu o quanto a gente é vulnerável na vida, fez a gente refletir sobre o que é importante para a vida. E eu em casa, naquele confinamento que a gente foi obrigado a viver, eu comecei a escrever. E escrevi muito, muito, sobre muitas coisas, mas principalmente sobre crédito e pequenos negócios. E exatamente esse E o aí nome do foi, livro, né? ano passado... Reflexões sobre o crédito e pequenos negócios. Isso. E ano passado eu resolvi organizar esses temas de uma forma mais didática para poder realizar um sonho, que é esse meu primeiro livro, Reflexões sobre Créditos e Pequenos Negócios. E nesse livro você conta cases, né, relação sua com empresários da cidade, com empreendedores individuais. Tem algum que você gostaria de destacar, alguma história que foi essa assim, ó, essa eu preciso começar contando por aí? Tem muitas histórias, tem muitas coisas que eu escrevi, que é o que eu penso, que é o que eu acredito e que precisava, na minha cabeça, ser difundido. Mas tem uma em especial que eu me lembro quando eu comecei minha trajetória. Eu comecei minha trajetória no SEAG, eu era estudante. E nós fomos selecionados, 2 alunos da faculdade que eu estudava, para estagiar no SEAG, porque naquela época tinha tido um plano econômico. Esse plano econômico tinha estimulado as pessoas a pegarem crédito. Em seguida, o plano econômico deu errado, a inadimplência ficou muito grande e eles foram nas universidades para ver se encontravam estudantes que tivessem solução fora do crédito. E eu fui um dos selecionados. E eu cheguei no SEAG, fui supervisionado por um funcionário que muito tempo depois, como superintendente, eu encontrei ele como consultor. E a gente lá foi preparado e orientado para dar consultoria para os pequenos negócios, como estagiário. Essa consultoria tinha um manual operacional bem complexo e tinha uma parte específica de administração de material, onde a gente calcula o estoque mínimo, ponto de compra, que são indicadores, hoje automatizados em muitas empresas, né, empresas grandes, e que facilitam que o fluxo seja mantido nas empresas, né? E aí tem uma história clássica de um dono de uma bodega na Ceilândia, a gente chama de bodega socialense, de um mercadinho. Né? Merceariazinha. E quando chegou na parte de administração de material, a gente começou a preparar para fazer o ponto de compra, né? Cálculo que seria o ponto de compra do estoque mínimo. Certamente a gente ia deixar esse empresário com a necessidade de ter uma tecnologia acoplada. Naquela época, computador era raríssimo, mas tinha. Ia obrigar ele a fazer contas e acompanhar gráficos. Quando ele ouviu aquilo tudo, ele disse, olha, eu acho que esse negócio aqui eu já faço de uma outra forma. E ele convidou para entrar no negócio dele. E quando chegaram no final do prédio, né, do espaço, ele vendia a granel, arroz, feijão a granel, e tinha um risco na parede. E ele mostrou, tá vendo aquele risco na parede? Aquele ali é meu ponto de compra. Quando chega lá e eu peço, quando o arroz chegar é porque acabou o estoque, eu vou repondo. E isso nos ensinou que muitas vezes o prático é mais fácil do que o técnico e está mais alinhado à realidade desse empreendedor. É claro que evoluir é importante, a tecnologia é importante, é evidente, e que a gente tem que buscar isso. Mas nós precisamos respeitar o conhecimento, o instinto do empreendedor e a praticidade com que ele lida com o negócio dele. Aquele que sobrevive nesse mercado tem segredos que nenhum banco de escola ou livro técnico vai revelar. Como o senhor vê hoje, por exemplo, a evolução desses riscos para um dashboard, para uns equipamentos tão tecnológicos que as gestoras financeiras estão fazendo, né? Tem tantas empresas hoje de gestão financeira que pega isso aí e transforma em
coisas lindas, tecnológicas, mas isso aí também não deixa de ter valor, né? É claro, e é importante, né? O que a gente precisa entender é o tamanho e a necessidade de cada empreendedor. Quando a gente fala de pequeno empreendedor, nós estamos falando de microempreendedores individuais e estamos falando de pequena empresa. Pequena empresa fatura entre 360 e 4 milhões e 800. Elas faturam até 4 milhões e 800. Tem uma estrutura de gestão muito mais profissional. Esse microempreendedor individual, ele tem uma realidade muito diferente. E quem quer trabalhar com os pequenos negócios precisa compreender essas diferenças. Não pode tratar todo mundo igual. É mais ou menos como se a gente quisesse falar de brasileiro e achar que o gaúcho, o cearense, eles são iguais. Que todos os nordestinos são iguais. Não. Cada um tem sua especificidade, sua cultura. E os pequenos negócios têm suas características. Tem um professor, Bezamate de Souza, que em 2003 ele fez a primeira tese, foi ele quem defendeu a primeira tese com o perfil do empreendedor brasileiro. Quando a gente estudava o perfil do empreendedor, a gente estudava o canadense, o americano, o inglês, o francês, que eram as referências que a gente tinha na escola, né? Na universidade. E o professor Bezamate de Souza, ele fez um estudo antropológico muito bem feito, e ele começou a mostrar as características do empreendedor brasileiro. E o empreendedor brasileiro é o virador. Ele aproveitou essa ideia, essa característica do jeitinho brasileiro, aquele que se vira nos 30, e ele disse, esse é o empreendedor. Tem um outro artigo que eu conto aí, que isso é clássico aqui no Distrito Federal. E eu falo de um empreendedor que eu conheci, que era um rapaz, eu trabalhava no Banco do Brasil, e tem ali a Praça do Cibolão, eu trabalhava no edifício Sede 1, e a Praça do Cibolão é aberta, né? Enorme. E ele era engraxate. Então ele botava a cadeira de engraxate lá e as pessoas que passavam, que iam trabalhar e tal, sempre paravam, engraxavam o sapato com ele. Em dia de chuva, como é que ele fazia? Porque não tinha jeito. Eu encontrava ele com um sombreiro enorme daqueles que usa guarda-sol, que usa na praia. Ele ficava ali na Galeria dos Estados, esperando as pessoas que chegavam de metrô para levar. Ele cobrava R$1 a passagem e levava as pessoas até o trabalho, protegendo da chuva. Nato, né? Isso é o verdadeiro empreendedor, é aquele que se adapta. O que o professor Bezamate de Souza disse? Ele estava no Rio de Janeiro fazendo essa defesa, e ele disse, aqui no Rio é fácil de você ver. Você chega de manhã na praia de Copacabana e você é abordado por um empreendedor que está vendendo um chá com um sanduíche natural. Aí passou ali a hora do almoço, você vai para casa, você pega o carro, quando você para no sinal para ir para casa, aparece alguém te vendendo biscoito Globo. É esse mesmo empreendedor. E aí você vai para casa, à noite você vai jantar com a sua esposa, você chega no restaurante, quem está lhe atendendo como garçom é esse empreendedor. Então ele disse que o empreendedor ele se adapta dependendo da hora do dia a uma atividade que dê a ele uma sobrevivência. É o famoso jeitinho brasileiro, é o virador. Então, esse é o empreendedor, e é assim que a gente tem que enxergar e estruturar. Por isso que temos que adaptar essas tecnologias para a realidade de cada um. E muitas vezes não é uma tecnologia avançada que vai ajudá-lo. São outras coisas que podem fazer com que ele se desenvolva e trabalhe pela sua sobrevivência. Valdir, pegando esse gancho da adaptação citado ainda há pouco, e ainda voltando, fazendo uma analogia sobre a origem do livro, que foram reflexões sobre a pandemia. Durante a pandemia, fomos apresentados, ou se tornaram cada vez mais frequentes, o delivery, o home office, palavras que eram distantes do pequeno empreendedor, do dono do restaurante que não tinha um sistema de entrega. Quase 5 anos depois, estamos se aproximando já de 5 anos do início de quando começou a pandemia. Que avaliação você faz dessa relação do empreendedor, do pequeno empreendedor, com essas novidades tecnológicas que lhe foram apresentadas? A pandemia mudou o mercado, né? Mudou a economia, mudou o mercado. Tem uma coisa que eu digo muito também no livro, é que na crise
a gente acha que o dinheiro some. Ele não some, ele muda de mão. Quando acontece uma crise, o dinheiro sai da mão do acomodado e vai para a mão daquele que se adapta à nova realidade. Por isso que o empreendedor precisa estar constantemente antenado com o seu cliente, com o mercado, para se ajustar. Eu dizia isso na pandemia muito, quando eu tinha a oportunidade de entrevistas, eu dizia assim, não perca a conectividade com o seu cliente. Se você é dono de um restaurante, o seu cliente continua comendo. Se ele não está indo no seu restaurante, você precisa descobrir como. Se você não tem um relacionamento com o cliente, um CRM que a gente chama, um termo técnico, para você entender o relacionamento, pega o telefone e liga para ele. Se você não está nas redes sociais, está atrasado. Precisa estar, porque as realidades estão acontecendo aqui dentro. Se até casamentos estão conseguindo aqui, imagina se não tem negócios e empregos. Mas se você não está, pega o telefone e liga para ele. Pergunta como ele está e como ele está comendo. Essa conectividade é fundamental para que esse empreendedor se ajuste ao mercado e se adapte. Por quê? Porque o mercado, ele na verdade, o poder de decisão de consumo mudou. E ele mudou com duas coisas: comodidade e agilidade. Eu digo isso no livro. O hábito de consumo passou a incorporar comodidade e agilidade. As pessoas, na hora de decidir consumir, elas querem um processo que dê a eles uma comodidade que seja rápido, ágil. Aquele que gosta de futebol, está assistindo seu jogo no domingo, quer tomar uma bebida e descobriu que não tem na geladeira, ele não vai parar a bebida, ele não vai parar o jogo para ir atrás da bebida. Ele vai num celular, com 2 cliques, ele faz o pedido e a bebida chega para ele. Comodidade e agilidade. Essas são as marcas e as características que passaram a definir o novo hábito de consumo. E os nossos negócios precisavam se adaptar a essa realidade. Os meios digitais passaram a tomar conta da nossa vida. A gente acha que é só na política, não é não. É em tudo, em absolutamente tudo. E hoje a gente está caminhando para um mundo que é um mundo sem intermediários, que é uma outra coisa que eu digo muito no livro. A maior empresa de mobilidade do mundo não tem um carro, é a Uber. A maior empresa que disponibiliza espaços, quartos, acomodações, não tem um prédio, que é Airbnb. O que isso significa? Significa que o mercado, nós estamos caminhando para um mercado que não tem intermediários. Esta plataforma digital, ela passou a juntar fornecedores com clientes, com consumidores. Consumidor e fornecedor se encontrando, eles vão se ajustar. Mas não levam ao risco da centralização do mercado, ficar em apenas poucos players que fazem esse jogo? A evolução está fazendo com que você caminhe. A gente não pode deixar isso acontecer. O que aconteceu com os bancos. No ProAir, nós salvamos os bancos, mas nós oligopolizamos o nosso mercado. Hoje você tem 5 bancos no Brasil que dominam tudo. Os pequenos negócios precisam entrar nesse meio digital para evitar isso. Hoje, em qualquer canto mais distante do Brasil, tem alguém comprando da China. Porque essas plataformas passaram a atuar assim. E você pode ter presidente americano fazendo o discurso que ele quiser fazer, querendo ser protecionista, não tem mais jeito. As pessoas descobriram com isso que, aproximando fornecedor de consumidor, o poder de decisão de consumo passa a ser muito mais dele e muito menos manipulado. Então ele tem condições de comparar. E como é que a gente faz para enfrentar isso? Nós temos que entrar nesse mercado. E por que a gente não pode vender para a China? Também como eles vendem para a gente. Então é o que eu digo. Nós temos que ajustar. Os empreendedores precisam se ajustar à nova realidade. O empreendedor acomodado perde dinheiro e oportunidade na crise para o empreendedor que é ligado, conectado e que se ajusta facilmente ao novo mercado. Uma coisa que eu vi que o senhor estava falando para a gente
antes da gente entrar nesse podcast, sobre a famosa comparação com a medicação. O senhor falou que a gestão ela é como um remédio para o empresário, né? Então, essa importância desse cuidado, como o senhor vê esse tratamento? Está aí o reflexo disso. O senhor está lançando um livro para ajudá-los. Mas qual a importância desse tratamento para o nosso empresário? Eu tenho uma máxima que eu uso há muito tempo, né? Por que eu juntei crédito com pequenos negócios? Porque o pequeno negócio ele vive de crédito. Tem um dado que é importante, é um dado da ONU até. A economia que a gente vê, na verdade, só existe na prática 1/3 dela. 2/3 são girados em função de crédito. É a TV que você compra, é o carro que você compra, é o seu crediário. Se a gente parasse hoje o mundo, vamos parar o Brasil, vamos fechar o Brasil para balanço. Nós só íamos ter 1/3 da economia que a gente vê. 2/3, na verdade, são frutos do crédito, são pedaladas do crédito. Por isso o crédito é tão importante para os negócios. Sem crédito não existe pequeno negócio, porque ele não tem margem, diferente dos grandes e dos médios. Eles não têm margem, eles não têm capacidade de investimento. O crédito é fundamental para ter o consumo e para ter os investimentos e o giro necessário para eles. Por isso que eu dei esse foco especial no crédito. Falar de pequenos negócios, você é obrigado a falar de crédito. E tem uma máxima que eu digo, que crédito é como remédio. Se ele for dado na posologia certa, ele salva o paciente. Se ele for dado na posologia errada, ele põe em risco a vida do paciente. Um grande exemplo que eu conto aí no livro é do Pronamp. Pronamp foi um programa de crédito que foi ofertado no governo passado na época da pandemia, como solução para a pandemia. Os negócios estavam fechando, eles não sabiam quando iam abrir, se iam abrir, como é que vai fazer para não quebrar. E o governo apresentou como solução um Pronamp, onde ele despejou um crédito em grande escala no momento de incerteza. 2 grandes problemas. Primeiro, uma taxa de juros que na época, em 2020, nossa Selic estava 2% ao ano, e a gente tinha uma taxa de juros de 1,25%, 3,25% ao ano. Pra vocês terem uma ideia, a carteira de crédito de micro e pequena empresa no Brasil girava em torno de 330 bilhões de reais. 300 bilhões de reais. 100 bilhões virou Pronamp. 1/3 dessa carteira. Só que no ano seguinte, essa Selic de 2 saiu para 13,75. E essa taxa de juros de 1,25 saiu para 6. Quem pegou o crédito achando que ia pagar 3,25 passou a pagar 19,75, quase 20% ao ano. E o pior, no momento de incerteza, ninguém sabia quando abrir e quando fechava. Cada hora o governador assinava um decreto. Vamos fechar, vamos abrir, vamos fechar, vamos abrir. Nem quando ele ia voltar. E aí o que aconteceu? Os negócios quebraram. Então o Pronamp, na verdade, ele é o que eu chamo de um cavalo de Troia. Eu também escrevi isso aí. Ele é um cavalo de Troia. Foi um presentinho que o governo passado deu, que dentro tinha uma surpresinha chamada Selic, e que causou 6,5 milhões de inadimplentes micro e pequenos negócios. Hoje, nós temos 6,5 milhões de pequenos negócios inadimplentes com dificuldade de pegar crédito, porque o crédito foi dado na posologia errada. Muitos sucumbiram. Se nós tivemos muitas mortes de entes queridos e que causou um trauma que até hoje a gente convive com isso, também nós tivemos negócios familiares de muitos anos que sucumbiram a essa crise porque tiveram um remédio errado dado por alguém que não mediu as consequências daquilo que estava fazendo. Por isso que crédito é fundamental para que o pequeno negócio se desenvolva, mas tem que ter noção de que tem que ser dado na posologia certa. Se você der na posologia errada, você vai botar em risco a vida desse pequeno negócio.
Valdir, um dos pontos que chama a atenção no livro é logo na orelha. Quem escreve é o CEO do Fortaleza, o Marcelo Paes. Fortaleza é um exemplo de renascimento no futebol. 10 anos atrás, estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora se tornou habituê da Libertadores. Ano passado, disputou de igual para igual o Campeonato Brasileiro com Palmeiras, Botafogo, Flamengo. Teve chance de ser campeão. Que paralelo que dá para trazer do renascimento do Fortaleza no futebol, o exemplo que o Marcelo Paes cita com o seu livro? Que reflexões podemos tirar daí? É que o segredo do sucesso está na gestão. E Marcelo Paes provou isso. Marcelo Paes é um gestor referência no Brasil. Ele é jovem, foi presidente da Associação dos Jovens Empresários do Estado do Ceará. Na verdade, ele tocava a escola da família, uma grande escola, Colégio Darwin, em Fortaleza, mas sempre apaixonado pelo Fortaleza. E o Fortaleza passava por grandes dificuldades. Quem me conhece sabe que eu sou um torcedor do Fortaleza, apaixonado, por isso acompanho de perto. E Marcelo, em 2017, no final de 2017, na verdade 2018, ele assumiu a presidência do Fortaleza e passou a trabalhar um processo de gestão a sanear o Fortaleza, de forma que hoje o Fortaleza é uma SAF que não tem investimento, mas que tem condição de competir com times grandes. Sabe por quê? Porque a vitória muitas vezes está fora dos campos. A vitória está dentro das empresas. E foi esse exemplo que Marcelo Paes deu e que virou referência no Brasil e que fez tantas pessoas se apaixonarem e tentar conhecer qual é o segredo do Fortaleza. A gestão é o olhar para dentro. É o que eu dizia muito na pandemia. Você precisa ter 2 movimentos quando você está num processo de mudança grande de mercado. É o olhar para dentro e o olhar para fora da empresa. O olhar para dentro, porque se o mercado mudou, você precisa se ajustar. Nada que você consiga fazer lá fora, se você não tiver ajustado, você não consegue. Então, esse olhar para dentro é onde você vai ajustar os custos variáveis, os custos fixos, vai adaptar a uma nova realidade de fluxo de caixa da empresa, para você entender o seu tamanho e a sua capacidade. Marcelo Paes provou com isso, tirando um time da Série C, botando na Série A e levando para a Libertadores em 5 anos. É uma inspiração. Ele soltou inclusive um livro contando essa história, e eu tive a honra de ter a orelha do livro escrito por ele. Aliás, esse livro, eu tenho um orgulho enorme de ter como o autor do prefácio. O prefácio desse livro foi de Luiz Barreto, que foi ex-presidente do Sebrae. A contracapa dele é feita pelo meu amigo Guilherme Afif Domingos, que é a referência em micro e pequena empresa. Candidato a presidente da República. Candidato em 89. E não existe na história do micro e pequena empresa brasileira nada que não tenha o traço e o dedo de Afif. E a orelha feita pelo, na minha opinião, o gestor dos gestores, o grande exemplo de gestão, seriedade e competência no Brasil de hoje, que é Marcelo Paes. São exemplos, então, que o futebol, que a vida acabam levando ao dia a dia, não é isso? Exatamente. A gestão faz parte do seu dia a dia. E eu consegui juntar com esses 3 um enriquecimento para esse livro que me deixou assim com um orgulho enorme. Acho que a contribuição dos 3 é capaz de ter ficado melhor do que a minha dentro do livro. Não esquecendo, claro, de onde o senhor é, Sebrae Nacional, não é? O senhor teve uma carreira grande no DF, sabe a nossa realidade, sabe como é agora uma realidade nacional, está participando dela efetivamente da parte de crédito. E como a gente pode pensar agora, como é que o cenário está sendo tratado pelo Sebrae para ajudar também os pequenos empresários, micros, né, esses nanos também que a gente fala. Como é que o senhor faz uma avaliação geral aí do nosso estado? Nós temos um processo de crise muito forte no Brasil e temos aqui também no Distrito Federal. O mercado do Distrito Federal é de micro e pequena empresa, né? E a gente precisa ter uma atenção especial. O governo atual do Distrito Federal aumentou o ICMS de 18% para 20%. É um absurdo que seja feito isso no momento de tanta dificuldade. Porque esse ICMS muitas vezes não pode ser repassado no preço. E acaba que o pequeno empresário tem que arcar com esse ônus. Então,
essa saga, essa vontade, essa gana empreendedora que o governo do Distrito Federal tem, atrapalha o pequeno empresário. Todo o processo de regulamentação ele é fundamental para que a gente dê agilidade. Mas hoje são as finanças que fazem a diferença. A nível nacional, nós temos um novo limite, que é os 4 milhões e 800. Quem fatura até 4 milhões e 800 desde 2018 no Brasil, quem fatura até 4 milhões e 800 é optando pelo Simples. No Distrito Federal, não. No Distrito Federal foi mantido 3 milhões e 600. Então, nós temos aqui hoje pequenos empresários que faturam menos de 4 milhões e 800, mas que pagam imposto como se grandes empresários fossem. Isso é um horror. Eu escrevo aí sobre isso, sobre a política de Robin Hood, né? Que acaba você criando umas dificuldades e daqui a pouco a sonegação vai tomar conta. Porque quando o Estado não tem a sensibilidade de entender a todo pequeno empresário, não tem outra alternativa senão ele enfrentá-lo. Essa sensibilidade é que nós precisamos. Se a gente quer construir um Distrito Federal empreendedor, nós precisamos mudar isso. Acho que o senhor não precisa dar todas as dicas aqui no podcast, afinal. Vamos ter o livro, né? O lançamento aí em breve, né, Roberto? Exatamente, Valdir. Estamos caminhando para o finalzinho do podcast do Correio. Eu queria que o senhor convidasse, falasse como que vai ser o lançamento do livro, quando será, e a reflexão final que fica para o pequeno comerciante. Olha só, nós estamos aí, vamos fazer esse lançamento no dia 25 de fevereiro, na próxima terça-feira, a partir das 18 horas, eu estarei lá no BSB Grill da 304 Norte. Ficarei muito feliz em receber todos aqueles que têm interesse no tema, que têm vontade de conhecer sobre pequenos negócios e crédito. E aqueles que quiserem adquirir o livro lá, vai estar à disposição. E quem quiser, eu também vou estar lá para receber, para autografar com muita honra, com muito orgulho. Porque quando a gente escreve um livro, ele passa a não ser mais nosso. Exatamente. A partir de hoje, essas ideias não são mais minhas. Até então eu escrevia, fazia minhas reflexões, eu pensava, mas a partir de hoje, tudo que está escrito passa a ser do leitor. É ele quem vai formular a opinião dele, é ele quem vai fazer a análise dele e a partir daí tirar as suas conclusões. Então o conhecimento eu já compartilhei. Agora, dali para frente, toda essa riqueza que vai ser construída não é mais minha. É daqueles que forem lá para adquirir o livro, para conhecer um pouco do trabalho e dali para frente construir, se Deus quiser, uma Brasília mais empreendedora. Nós precisamos mudar a Brasília para transformar ela em mais empreendedora. Valdir, muitíssimo obrigado pela presença no podcast do Correio, é sempre uma honra recebê-lo. Luciana, muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Não deixe de acompanhar a cobertura do Correio Brasiliense no nosso site, no Jornal Impresso, nas redes sociais. Até já!